Seja bem-vindo. Esse é o seu canal de ciência e religião. A teoria de tudo. Sem dúvida alguma, Jesus Cristo é a maior personalidade de toda a história. É de se dizer que ele transformou milhares de vidas ao longo dos séculos. Mas também era de se esperar que pessoas se levantassem contra ele e fizessem alegações a respeito dele. Por isso, no vídeo de hoje, veremos fatos sobre Jesus Cristo. Há uma série de vozes alegando que os relatos de Jesus, como registrados no Novo Testamento, são apenas mitos e foram o resultado dos escritores pegando emprestado contos da mitologia pagã, tais como as histórias de Osíris, Dionísio, Adonis, Átis e Mitra. A alegação é que essas figuras mitológicas são essencialmente a mesma das histórias que o Novo Testamento atribui a Jesus Cristo de Nazaré. Como Dan Brown afirma em O Código da Vinci, nada do cristianismo é original. No entanto, quando os fatos são examinados, a suposta ligação entre o Novo Testamento e a mitologia é facilmente desmentida. Para descobrir a verdade sobre essas afirmações particulares e outras parecidas, é importante, primeiro, descobrir a história por trás das afirmações. Segundo, analisar as representações históricas reais dos falsos deuses sendo comparados a Cristo. Terceiro, expor as falácias lógicas que os autores estão fazendo. E quarto, olhar por que os evangelhos do Novo Testamento podem ser confiados por descreverem com precisão o verdadeiro e histórico Jesus Cristo. Em primeiro lugar, as alegações de que Jesus era um mito ou um exagero originaram-se nos escritos dos teólogos liberais alemães do século XIX. Eles essencialmente alegaram que o cristianismo era uma cópia de adoração generalizada dos deuses da fertilidade, morrendo e ressuscitando em vários lugares, como por exemplo, Tamos na Mesopotâmia, Adonis na Síria, Átis na Ásia Menor e Osíris no Egito. Nenhum destes escritos chegaram a avançar no âmbito acadêmico ou do pensamento religioso, porque as suas afirmações foram investigadas por estudiosos e julgadas completamente infundadas. Foi somente no final do século XX e início do século XXI que essas afirmações foram ressuscitadas, principalmente devido ao surgimento da internet e da distribuição em massa de informação que não tem qualquer fundamento ou responsabilidade histórica. Isso nos leva à próxima área de investigação. Os deuses mitológicos da antiguidade realmente espelham a pessoa de Jesus Cristo? Como exemplo, o filme Zeitgeist faz estas afirmações sobre o deus egípcio Horus. Ele nasceu em 25 de dezembro de uma virgem, Isis Maria. Uma estrela no Oriente proclamou a sua chegada. 3 reis foram adorar o Salvador recém-nascido. Aos 12 anos de idade, quando ainda um menino, ele tornou-se um professor prodígio. Aos 30 anos, ele foi batizado e começou um ministério. Horus tinha 12 discípulos. Horus foi traído, crucificado, sepultado por 3 dias e após o 3º dia ressuscitou. No entanto, quando os escritos atuais sobre Horus são competentemente analisados, é isto que encontramos. Horus nasceu a Ísis. Não há qualquer menção na história de sua mãe sendo chamada de Maria. Além disso, Maria é a nossa forma latinizada de seu nome verdadeiro, Miriam. Maria não foi nem usada nos textos originais das Escrituras. Ísis não era virgem. Ela era viúva de Osíris, com quem concebeu Horus. Horus nasceu durante o mês de Coiac, outubro ou novembro, e não no dia 25 de dezembro. Além disso, a Bíblia não menciona a data exata do nascimento de Cristo. Não há qualquer registro de 3 reis visitando Horus em seu nascimento. A Bíblia nunca afirma o real número de magos que foram ver Cristo. Horus não é um salvador, de qualquer forma, e nunca morreu por ninguém. Não há relatos de Horus sendo um professor aos 12 anos de idade, e mesmo foi batizado.
O único relato de Horus que envolve água é uma história onde ele é despedaçado e Ísis pede ao deus crocodilo que o pesque da água onde havia sido colocado. Horus não tinha um ministério, não tinha 12 discípulos. E de acordo com as narrativas, Horus tinha 4 semideuses que eram seguidores e algumas indicações de 16 seguidores humanos e um número desconhecido de ferreiros que entraram em batalha com ele. Não existe nenhuma narrativa de Horus sendo traído por um amigo ou crucificado. Há vários relatos da morte de Horus, mas nenhum deles envolve a crucificação. Não existe nenhum relato de Horus sendo sepultado por 3 dias. Horus não foi ressuscitado, e não existe nenhuma narrativa de Horus saindo do túmulo com o mesmo corpo de quando entrou. Alguns narram que Horus sendo trazido de volta à vida por Ísis e sendo o senhor do submundo. Então, quando comparados lado a lado, Jesus e Horus têm pouca ou nenhuma semelhança um com o outro. Uma outra comparação popular feita por aqueles que afirmam que Jesus Cristo é um mito é entre ele e Mitra. Todas as declarações acerca de Horus são aplicadas a Mitra, isto é, nascido de uma virgem, sendo crucificado, ressuscitando em 3 dias, etc. Entretanto, o que os textos antigos realmente dizem sobre Mitra? Ele nasceu de uma rocha sólida e não de qualquer mulher. Ele lutou primeiro com o sol e em seguida com um touro primitivo, o que é considerado o primeiro ato da criação. Mitra matou o touro, o qual se tornou a base da vida para a raça humana. O nascimento de Mitra foi celebrado no dia 25 de dezembro, justamente com o solstício de inverno. Não há menção dele sendo um grande professor, nem tendo 12 discípulos. Mitra não teve uma ressurreição corporal. Diz o mito que Mitra concluiu sua missão terrena e em seguida foi levado para o paraíso em uma carruagem, vivo e bem. Se qualquer plágio foi feito, o culto de Mitra foi quem copiou o cristianismo. Mais exemplos podem ser dados de Krishna, Attis, Dionísio e outros deuses mitológicos. Mas o resultado é o mesmo. No final, o Jesus histórico como é retratado na Bíblia é completamente original. As semelhanças reivindicadas são muito exageradas. Além disso, embora a crença em Horus, Mitra e outro preceda o cristianismo, há muito poucos registros históricos das crenças pré-cristãs dessas religiões. A grande maioria dos primeiros escritos sobre essas religiões são datadas do século III e século IV d.C. É ilógico e anti-histórico reivindicar que as crenças pré-cristãs dessas religiões, das quais não há registro, foram idênticas às crenças pós-cristãs nestes grupos, das quais há registro. É mais historicamente válido atribuir eventuais semelhanças entre as religiões e o cristianismo, às religiões copiando as crenças cristãs sobre Jesus e dando esses atributos aos seus próprios deuses, salvadores e fundadores, em uma tentativa de parar o rápido crescimento do cristianismo. Portanto, Jesus Cristo permanece único na história, com sua voz elevando-se acima de todos os deuses falsos, e continuando a fazer a pergunta que, em última análise, determina o destino eterno de cada pessoa. Quem dizeis que eu sou? Mateus 16:15. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo e deixe o seu like também, ajuda muito o canal. Além de deixar o seu comentário aí, pois a sua opinião é importante para nós. E aí, sobre o que você quer que eu fale no próximo vídeo? Deixe aí nos comentários. Valeu!